tivemos acesso aos documentos por trás do que pode se tornar a maior compra de livros da história do Rio de Janeiro. Falando assim, parece algo positivo, mas olhando bem para a compra, os números chamam a atenção. O dinheiro que o governo do estado vai desembolsar é quase 1/3 do que o Ministério da Educação gastou para comprar livros para o Brasil todo. E mais, o MEC tem material de graça que poderia ser usado. A partir de agora, você acompanha os detalhes dessa compra que está no radar do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado. A reportagem é de Lucas Soares, da Elisa Ferreira, do Diego Alanis e do Gabriel Barreira. O livro é um objeto sagrado de valor inestimável. Com ele, a gente aprende de tudo, inclusive matemática, para fazer as contas do dinheiro público. No caso do governo do Rio, o resultado da equação é extenso, 618 milhões de reais. É esse o valor que o Estado vai gastar com a compra de livros para a Secretaria de Educação. Só um deles custa mais de 800 reais. São livros paradidáticos, ou seja, não são sobre as disciplinas clássicas como geografia, ciências ou português. Temas complementares, diferentemente dos didáticos. Entre os títulos, Convivendo com as Emoções, Reforço Escolar e Drogas. A compra entrou no radar do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado depois de uma denúncia do deputado Flávio Serafini, do PSOL. O que nos chamou a atenção nessa compra é que ela é a maior compra de livros da história do Rio de Janeiro que a gente conseguiu levantar. O governo federal já é responsável por abastecer todo o país com livros didáticos. Para 2023, por exemplo, o Fundo Nacional de Educação distribuiu praticamente 13 milhões de livros apenas no estado fluminense. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e até concurso literário, ao custo de pouco mais de 100 milhões de reais. Então, aí vão mais algumas contas de matemática. O que o Rio vai gastar com livros de apoio é quase 6 vezes mais do que o governo federal investiu em livros para todo o estado, ou aproximadamente 1/3 do que o Ministério da Educação gastou para comprar todos os livros didáticos do país inteiro. A gente viu que o preço médio dos livros adquiridos ele é de 3 a 5 vezes mais alto do que os similares que estão no mercado. E são temas que o próprio Ministério da Educação disponibiliza material gratuito, tanto material impresso quanto material digital para ser trabalhado combinadamente. A compra de livros foi catalogada pela Secretaria de Educação em 2 rubricas: Educação para Públicos Especiais e Aprimoramento e Efetividade do Ensino Público. Só que na lei orçamentária anual, o governo pretendia gastar com elas 6 milhões e 400 mil reais. Agora, com a despesa dos livros, subiu mais de 9.500%. Além disso, a gente viu que isso não estava previsto no orçamento do Estado. O orçamento do Estado do Rio de Janeiro desse ano previa para a aquisição desse tipo de material o equivalente a 0,11% do orçamento da Secretaria de Educação. Só que essa compra equivale a mais de 13% das despesas. O contrato foi assinado no último dia 22, sem licitação. Apenas 2 empresas fizeram a cotação de preço. Quais? Impossível saber. O documento com as cotações foi colocado em segredo para o público em geral, no sistema de informações do governo do estado. Só é possível saber quem ganhou: a empresa Photon Lux, distribuidora de materiais, que fica em Vitória, no Espírito Santo. A Secretaria de Educação se baseou numa ata de registro de preços. Funciona assim: primeiro, o órgão público A abre um edital para fazer uma compra e estabelece como deve ser e quanto deve custar o produto. Depois da publicação, uma empresa B se manifesta e estabelece um valor de venda. Por exemplo, um livro por R$50. O órgão público A analisa, então, se o produto está compatível com o valor de mercado e pode aderir à ata para fazer a compra nesse preço. Depois disso, outros órgãos públicos, C, D e E, também podem aderir à mesma ata e comprar um produto similar pelo mesmo preço. Foi mais ou menos isso que a Secretaria de Educação fez. A SEDUC se baseou em livros oferecidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, o IFES. Você viu aí, né? Estamos falando de mais de R$500 bilhão. Mas agora vamos sair um pouco da matemática. O nosso próximo capítulo é sobre a história.
Há menos de 6 meses, o Tribunal de Contas do Estado considerou irregular uma compra semelhante da própria Secretaria Estadual de Educação do Rio. Isso porque a ata se baseava em livros de estatística, ciência da computação e astronomia, enquanto os produtos comprados eram de matemática para alunos do ensino fundamental. O corpo técnico do TCE ainda manifestou a impossibilidade de comprovar a distribuição do material didático em razão do número significativo de escolas beneficiadas, distribuição geográfica e o tempo para concluir o relatório. O problema no contrato anterior voltou à tona em um alerta do assessor jurídico da Secretaria de Educação, Rodrigo Soares Costa. Ele pede um exame cuidadoso no novo contrato, com apontamentos técnicos e robustos, já que o TCE tinha encontrado irregularidades nas contratações anteriores. Na compra atual, por exemplo, um livro sobre drogas foi equiparado ao de ciências biológicas. Outro, chamado Correção de Fluxo, foi equiparado a livros de ensino multidisciplinar. O assessor jurídico foi além e pediu que o setor técnico da secretaria mostrasse a vantagem da adesão, em especial a justificativa relacionada à economia da contratação, considerando as soluções oferecidas pelo mercado. A resposta da secretaria foi dada por um coordenador de compras, que é conhecido do Ministério Público, Diego da Silva Barreira. Ele escreveu que não havia impedimentos para a continuidade do processo. Uma semana depois, o contrato foi assinado. Diego Barreira é citado em um inquérito do Ministério Público que apura compras irregulares sem licitação. Medicamentos para Covid-19 em plena pandemia, que custaram 142 milhões de reais e causaram danos aos cofres públicos. As compras foram feitas em 2020, na gestão de Wilson Witzel, quando vários subordinados dele acabaram presos. Na época, Diego Barreira trabalhava na coordenação de compras da Secretaria de Saúde. Ele deveria mandar e-mails para as empresas para verificar os preços e escolher o mais barato. O Ministério Público descobriu que tudo não se passava de uma tentativa de aparentar uma ampliação da concorrência. Na realidade, segundo o MP, a solicitação era feita a empresas fantoche, controladas pelas empresas principais, que ganhavam a falsa concorrência. De acordo com o Ministério Público, o ex-subsecretário de Saúde, Gabriel Neves, que chegou a ser preso, se associou a servidores da pasta, como Diego Barreira, para forjar pesquisas de mercado e mascarar a fraude que prejudicava os cofres públicos. O processo corre até hoje, em sigilo. No mês passado, foi esse mesmo Diego que deu aval para continuar a compra de mais de R$500 milhão em livros para a Secretaria de Educação. Aval dado, contrato assinado e quem assinou? Veja agora. O contrato entre a Photon Lux e a Secretaria Estadual de Educação é assinado pela secretária Roberta Barreto e pela subsecretária de Gestão de Ensino, Joilza Rangel. As duas são indicadas do presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar. A pasta foi uma herança dada a ele após sair vencedor na disputa pelo trono da Alerj. Roberta era superintendente do programa RJ para Todos, subordinado à Secretaria de Governo, quando Bacelar era o chefe da Segov. Joilza fez campanha abertamente para ele, com adesivo e tudo, com direito a foto, jingle em carro de som e até faixa. Rodrigo Bacelar, nosso deputado estadual. A lealdade foi recompensada. O filho, Guilherme Abreu, foi nomeado no gabinete de Bacelar em março. Recebe cerca de R$7 mil por mês. Até agora, nenhum livro chegou às escolas. Por enquanto, não é possível saber a qualidade deles. O material só começa a ser usado no ano que vem. Também em 2024, o mesmo estado, que vai gastar mais de R$500 bilhão, deve começar a ficar no vermelho. A previsão, segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, é de um déficit de 3 bilhões e 600 milhões nos cofres do Rio. A Secretaria Estadual de Educação declarou que a secretária Roberta Barreto e a subsecretária de Gestão de Ensino, Joilza Rangel de Abreu, são profissionais efetivas e técnicas,
plenamente qualificadas e capacitadas, com anos de experiência na área educacional. A secretaria informou que Roberta Barreto foi nomeada pelo governador Cláudio Castro por ser professora e ter anos de experiência na área. Sobre Joilza Rangel, a secretaria informou que ela ocupa o cargo pela segunda vez e que não é prudente nem coerente simplificar em indicações políticas quadros efetivos e técnicos da educação estadual. A Secretaria Estadual de Educação também respondeu em nome de Diego da Silva Barreira. Segundo a secretaria, ele era funcionário terceirizado na Secretaria de Estado de Saúde à época da compra irregular de medicamentos sem licitação e que não responde a processo relativo ao tema, apesar de citado, não tendo nenhum impedimento de exercer cargos públicos. Ainda de acordo com a secretaria, o servidor tem currículo com vasta experiência na área. Especificamente neste processo, realizou ampla pesquisa de mercado e robusta análise para comprovação de vantagem ao Estado, conforme comprovado no processo administrativo. O presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, do PL, disse que trabalhou ao lado da professora Roberta Barreto durante a sua passagem pelo governo estadual, que a nomeação de uma mulher competente não pode ser reduzida à indicação política. Segundo Bacelar, a professora Joilza Rangel também tem um histórico exemplar sem qualquer mancha. Sobre Guilherme Abreu, Rodrigo Bacelar disse que não se pode usar relações pessoais e profissionais para tentar criminalizar relações políticas. Guilherme Abreu ainda não respondeu aos nossos questionamentos. Nós não conseguimos contato com Gabriel Neves. Quando foi preso por corrupção na saúde durante a pandemia, o ex-subsecretário confirmou ao Ministério Público que as propostas apresentadas pelas empresas foram fraudadas. Na época, a defesa do ex-subsecretário afirmou que houve constrangimento ilegal em sua prisão preventiva. Vou chamar Edmilson Ávila. Edmilson, a palavra que me vem à cabeça é transparência, ou falta de transparência, né? Mariana, a educação é tão importante, que essa é a palavra-chave de tudo, porque tem que dar exemplo. E a transparência, gente, é fundamental em tudo isso. Então, bota o telão aqui pra gente. Quero só mostrar para você o seguinte, que nessa contratação, o documento de cotação de preço está em segredo. Ora, se ele está em segredo, já me dá um mal-estar. Por que está em segredo algo que é tão fundamental e tão importante para todos nós, que é a educação e compra de livros? Olhando mais para frente, Mariana, a gente vai chegar aqui. Essa é uma compra para 2024, ano letivo. Então, tu fala assim, opa, não é para amanhã. Eu não preciso fazer uma tomada de preço urgente porque é para... Não, calma, posso fazer. Então, não preciso na ata de preço. Eu sei que isso é um modelo, que isso é possível. Mas por que não abro uma licitação com tudo aberto, com tudo em diário diante do oficial, valor, né? Tudo ali diante do... Isso me chama muita atenção também. E, por último, Mariana, me chama a atenção também o Diego Barreira. No caso do escândalo de 2020, ele estava lá na Secretaria da Saúde. E ele foi citado, não estou falando que ele é culpado de jeito nenhum, ele foi citado, mas ainda está em segredo, a gente não sabe o que tem lá nesse processo. Mas ele sai daqui e vem para cá. Então, mas, Edmilson, foi só citado, não tem nada comprovado, que diz a nota. O fato é o seguinte, que este caso foi muito importante no nosso estado. Esse caso derrubou o governador, esse caso levou o secretário para a cadeia, levou mais pessoas para a cadeia e, por isso, deveria ter uma atenção muito maior. Eu acho que nós precisamos do Ministério Público nessa história, investigando, atuando, porque com educação não se brinque, com dinheiro público na educação de jeito nenhum. Muito menos. Ainda falando sobre contratos milionários, depois que o RJ1 mostrou que o Tribunal de Contas do Estado apontou irregularidades em contratos da Fundação Saúde do